Olá a todos, vamos começar mais uma palestra do Grupo Espírita Fraternidade. É muito bom estar com vocês no dia de hoje. Eu vou começar fazendo a leitura preparatória, né? Então, para isso a gente vai usar aqui o livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos ver que lição vai nos trazer. Vou girar o scroll. Esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo em Hebreus, capítulo 6, versículo 15. E ele comenta: a esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios: esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Então agora a gente vai fazer a nossa prece para a gente poder dar início à nossa palestra da noite de hoje. Senhor Jesus, luz divina, de paz e misericórdia, caminho de todos nós que ainda estamos perdidos na seara do mundo, arraigados ao desejo da matéria, por vezes cegos diante da luz que nos ofusca. Que nós possamos, Senhor, contar com a presença dos nossos amigos espirituais para nos iluminar, nos intuir para essa palestra de hoje. Que todos nós que estamos envolvidos nessa corrente divina possamos receber esses eflúvios de paz, de harmonia que estamos sentindo nesse momento e que ele se espalhe pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por todos aqueles que vierem aos nossos pensamentos nesse momento. Jesus disse que quando houvesse um ou dois reunidos em seu nome, ali ele estaria. Nós podemos não estar unidos na forma física presente, mas estamos unidos em coração e em pensamento, ligados pela grande corrente do bem. Que nós possamos manter a nossa sintonia alta e vibracional para que a gente possa dar início à palestra dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. O tema de hoje que eu vou conversar com vocês é conviver com os pobres e estrupiados, dar sem esperar retribuição. Isso está no capítulo 13, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai conversar sobre isso. Eu vou só ler a passagem que eu acho interessante para a gente se situar, né? Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis felizes por eles não terem meios de vô-lo retribuir.
pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz dos que comem do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Esse texto, ele é muito incisivo, né? E aí a gente vai aos comentários, né, que foram feitos para a gente poder conversar, né, sobre uma conversa. Pena que não é uma conversa ao vivo, que há uma interação, né? Mas é o jeito que a gente pode falar agora. Quando derdes um banquete, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Então essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúna em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O fundo de seu pensamento se revela nessas palavras, e sereis felizes por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer, é fazer o bem, sem esperar retribuição. E isso é muito difícil. Quantos de nós a gente faz uma coisa boa para uma pessoa e a gente fala assim, não tem problema, Deus vai me pagar, ou a gente já pede de Deus uma retribuição, né? A gente não se contenta em fazer o bem pelo bem, simplesmente porque faz parte. Como disse meu amigo Francisco, a gente tem que começar nem que seja fazendo por um motivo, porque vai ter um momento que isso vai virar automático, em que a gente vai fazer o bem porque faz bem fazer o bem, e não porque a gente tenha que receber nada em troca. Então isso é muito interessante, né? Essa coisa de fazer o bem sem querer nada em troca. A gente sempre espera alguma coisa em troca, a gente ainda é muito imperfeito, né? Até no mundo espiritual acima de nós aqui na crosta, os espíritos missionários são muitos, mas os espíritos endividados em busca do bônus hora do seu trabalho para poder atingir os meios, né? Como mostrou o nosso lar, ainda faz parte da nossa evolução espiritual, né? Eu nunca esqueço daquela passagem do Nosso Lar, que o André Luiz chega para conversar com o Emmanuel, e aí ele fica lá esperando, e aí antes dele falar com o Emmanuel está falando com uma senhora, né? E aí ele vira e fala para ela, minha irmã, mas não tem nada aqui que você goste de fazer, que você goste de ajudar? E ela fala, não tem nada que eu me interesse em fazer, só que ela quer ir ver como é que tá a família dela. Aí o André entende que para ele poder conquistar, almejar, descer aqui no planeta, para poder ver os parentes e tudo, ele tem que trabalhar. Então ele começa a trabalhar, ele começa a fazer valer a lei do trabalho, né? Para ele poder conseguir conquistar o direito de descer e ver como é que tá a família dele. Então isso é uma lição muito grande para nós, né? Fazer o bem sem exigir nada em troca, eu acredito que está muito mais, hoje está muito mais nas mãos dos espíritos missionários, dos grandes espíritos missionários que reencarnaram no globo e que fizeram isso, simplesmente por amor a Deus, por amor a essa bondade divina que criou todos nós. Eu acredito que a grande maioria, e eu estou incluída nela, falo por mim, né, eu ainda não estou inclusa nisso. Eu ainda preciso trabalhar, eu ainda preciso fazer o bem como se fosse obrigada, né? Tem pessoas que fazem o bem temendo as consequências do mal. Isso não tem mérito? Aos olhos de Deus, eu acredito que tudo tenha uma graduação, né, que Ele leva em conta. E por que não levar em conta também isso? Só que Jesus vem falar do nosso objetivo, né, do nosso caminho, do caminho que a gente tem que percorrer para a gente poder atingir a perfeição.
né? A nossa evolução. Então ele fala isso, você... Aí, usando de uma comparação admirável, disse: convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabei que eles nada vos podem retribuir. Por banquetes deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Aí ele já leva isso aqui para um outro patamar. Da gente... como é que eu vou te falar? De fazer com que as pessoas participem da abundância daquilo que a gente recebe. Aí mostra também do nosso papel, fala também do nosso papel perante o próximo, né? De onde nós estamos e como nós podemos colaborar dentro de onde nós estamos, dentro da função que ocupamos, das benesses que recebemos do plano espiritual. A gente sabe que a gente não reencarna aqui à toa. A gente sabe que a reencarnação é um planejamento lá no alto que a gente faz com a nossa participação ou não. Se a gente não está tão evoluído para a gente definir as nossas provas, elas nos são definidas e impostas, entre aspas, pela espiritualidade maior, dentro de todo um histórico nosso reencarnatório de vidas passadas, que mostra as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, e para ver nessa vida o que a gente vai trabalhar aqui, o que a gente vai sublimar aqui. Então isso é muito interessante, porque quando a gente assume um papel nessa vida, um papel em que nós somos colocados, só lembro daquela passagem do Evangelho, com uma pessoa com muitos bens, a gente não pode egoisticamente só a gente querer usufruir desses bens. O nosso dinheiro tem que virar trabalho, tem que virar dinheiro para as outras pessoas também, né? Isso é muito interessante. Ele fala de cada um dos papéis, do papel do rico, quer dizer, do papel do chefe, daquele que tem a propriedade, do papel daquele que trabalha na propriedade. Cada um de nós, dentro dessa roupagem reencarnatória, está assumindo um papel. E eu acredito que a gente veio fazer e cumprir esse papel da melhor forma. Se eu venho num papel de chefe, de dono de propriedades de vários bens, se eu tenho riqueza, eu tenho que também participar aos outros dessa abundância, gerar abundância também para as pessoas. Então já traz o valor de você não concentrar a riqueza só em você e usufruir ela de forma degradante, excessiva, só se apegando aos seus desejos, às suas vontades, ou a das pessoas próximas a você, dos seus familiares. Mas sim de você fazer com que essa riqueza se multiplique nas mãos do trabalho de várias outras pessoas que formam uma corrente que ajuda a família, que ajuda, né? Então vira uma progressão geométrica grande, né? Isso é muito interessante. E eu também, no meu papel, se eu não tenho dinheiro, mas eu dependo do trabalho, que eu também seja agradecida a essa pessoa que está proporcionando a mim os meios de eu tirar o meu sustento. Então que eu faça, que eu desempenhe o meu papel de trabalhador também da melhor forma. Não olhando esse patrão como se ele fosse um explorador, mas uma pessoa que está me dando oportunidade de manifestar, de fazer os meus talentos, né, acontecerem. Então isso é muito importante, é como se cada um de nós estivesse na posição que lhe foi confiado ou que lhe foi escrita, né, de prova reencarnatória, para que a gente cumprisse ela da melhor forma possível. Ah, mas aí a gente não vai querer batalhar por uma vida melhor. Aí eu não vou poder querer batalhar por algo para eu poder ter minha propriedade ou para eu poder ter dinheiro. Não está falando isso. O direito à propriedade, como diz no Livro dos Espíritos, ele é inato do homem desde que ele seja conquistado de forma honesta, com o seu próprio trabalho, sem detrimento e sem prejudicar a outrem. Então isso é muito interessante. Eu tenho direito à propriedade, eu tenho direito de conquistar meus bens materiais, desde que isso seja feito
com o suor do meu rosto, com o suor do meu esforço, com o meu trabalho, sem prejudicar, sem puxar o tapete de ninguém, sem praticar desonestidade com ninguém. Isso é muito profundo, né? E se eu tenho essas propriedades, que eu também faça delas, não propriedades vazias, em que eu só acumule, como uma forma egoística de falar que eu possuo, mas que eu também faça com que elas frutifiquem, deem frutos para outras pessoas. Então isso é muito legal. O Espiritismo, ele abre a sua cabeça de uma forma incrível. Quando a gente entende o nosso papel dentro dessa reencarnação, que a gente veio na família que a gente precisava, com o corpo que a gente precisava, com as características que a gente precisava, com a cor de pele que a gente precisava, para passar por essa existência, a gente aceita. E aceitar essa dimensão, essa visão de Deus, é o que Jesus traz pra gente nesse texto. Então ele completa aqui. Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos não convidam para sua mesa apenas que podem, como eles dizem, fazer-lhe a honra, ou por sua vez convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Isso é, quem não tem pessoa passando por dificuldade, né, na família? Dessa forma, lhes prestamos grandes serviços sem que o percebam. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Isso é, você também fazer o bem, você falar, tá vendo como eu sou caridosa? Como eu tô fazendo bem pra você? Né? Tá vendo o que eu tô te dando? A oportunidade do que você tá recebendo? Porque aí, gente, é dar com a mão e literalmente tirar com a outra, né? Então, assim, você não tá sendo caridoso fazendo isso, né? E o Cristo fala que fora da caridade não há salvação. Se a gente for ver esse capítulo todo, ele fala do que pra gente, o capítulo 13? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Isso é, fazer o bem sem cobrar, fazer o bem sem alardear para o mundo, fazer realmente cumprir o seu papel. Você entender que você tem um papel e que você tem que cumpri-lo da melhor forma, sem ostentação, sem pavonear, sem gritar para o mundo, sem alarde, sem postar, né? Fazer porque faz parte. Faz parte do que você recebeu, da oportunidade que você tem reencarnatória, do papel que você tem que cumprir nessa vida. E a gente entender essa dimensão é muito importante. Né? Entender que a caridade material e a caridade também moral tem que ser dada sem você exigir uma retribuição em troca. Tem que ser dada a todos, indistintamente, né? Que não deve ser feita somente para as pessoas mais próximas de você, que nós fazemos parte de uma grande família universal, né? E que hoje na Terra a gente está vivendo da forma como a gente está vivendo, que a gente não aprendeu a enxergar no outro um reflexo de nós mesmos. Essa é a grande verdade. Então é isso, gente, que a gente aprenda a nos olhar da forma como a gente olha para uma criança, né? Um olhar de pureza, de inocência, né? De enxergar o melhor. Não é que a gente vá viver num mundo cor-de-rosa e real, mas que a gente possa colocar os nossos melhores sentimentos, a nossa melhor sintonia e vibração, né? De forma mais elevada, para que assim a gente consiga fazer a diferença nesse momento que a gente está aqui, passando por essa prova, né? Lembrando que a prova faz parte, que a gente está num mundo de provas e expiações, então essa é mais uma das provas, né? Eu acredito que quem veio para essa vida achando que vai passar pelas coisas de forma fácil, tranquila, não entendeu
ainda o que é que a gente veio fazer aqui, né? É um dia de cada vez, é uma oração de cada vez, é um vigiar de cada vez, que a gente se lembre sempre disso. Então vamos encerrar, né, a nossa palestra, agradecendo a espiritualidade maior, que mesmo com os contratempos, com as dificuldades, com as provas que nós recebemos, que por muitas vezes nos fazem querer desistir, que a gente consiga persistir sempre, persistir na nossa estrada e relevar aquilo que não faz parte de nós, né? Relevar para a gente poder continuar, prosseguir. Que a gente saiba convidar para a nossa mesa o Cristo em primeiro lugar, né? Colocar o nosso Mestre Jesus no lugar de honra, para que Ele possa dividir conosco a sua sabedoria, o seu amor, para que a gente se sintonize com Ele e com a espiritualidade maior sempre. Que Ele é o remédio, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo que a gente precisa. Que o Senhor se faça presente hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.